Ueba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Namastê. Na cultura védica, a gente tem 4 elementos fundamentais para a vida humana. Eles são chamados de Purusharthas. O primeiro deles é Dharma. Aí normalmente você vai ver isso escrito em português como D-H-A-R-M-A, Dharma. O segundo deles é Artha, A-R-T-H-A. O terceiro deles é Kama, que nem está lá no Kama Sutras. E o quarto deles é Moksha, M-O-K-S-H-A-S. Não, Moksha, só S-H-A. Então, a ideia é que a gente tem 4 princípios fundamentais para nos transformar em seres espirituais. O primeiro deles, Dharma, envolve a gente aprender o que no Ocidente a gente chama de ética. Ok? Ter uma vida íntegra, vamos colocar dessa forma. Tá? E isso deve ser aprendido na nossa primeira fase de vida, que é a fase de vida de Brahmacharya. Na cultura védica tradicional, até você fazer seus 20, 25 anos, você está sendo meio que educado, meio que criado pelo seu professor espiritual. Ok? É como se a gente, no Ocidente, com, 4, 5, 6 anos de idade, fosse mandado para um monastério, vamos colocar isso dentro da linguagem católica, e ali uma pessoa que estava responsável principalmente a te ensinar a ser um ser humano e também ensinar sobre matemática, português, filosofia, etc. e tal. Você, durante sua primeira fase da tua vida, você deveria aprender a ter o exemplo de um ser íntegro na tua frente e se transformar num ser íntegro tanto internamente em relação às teus, digamos assim, necessidades de propósito, etc., quanto o teu comportamento na sociedade. Não porque você estava estudando ética na faculdade com seus 25 anos de idade, ou qualquer coisa que seja, mas porque você estava sob a guiança de um professor espiritual. E a gente hoje em dia no Ocidente perdeu esse conceito de professor espiritual na medida em que padre virou, digamos, pedófilo, no sentido de que hoje em dia o máximo que a gente tem nessa figura de orientador espiritual é, via de regra, sei lá, um psicólogo ou qualquer coisa assim. Ok? Então, a primeira idade da vida, a idade jovem, é a idade de você aprender a viver a vida de uma maneira divina. Essa é a época Brahmacharya e a gente poderia chamar isso da idade dos 0 aos 20, 25 anos. Está anotado até aqui? E a segunda fase é a fase Artha, que esse som tem esse som de T, não é Artha. Artha é outra coisa, é o tecido reprodutivo feminino. Artha é a nossa capacidade de ter bens materiais que nos tornem prósperos. Próspero no sentido espiritual, no sentido da etimologia da palavra em grego, que faz com que você sinta que a vida tem sentido. Então não é exatamente você ter o carro do ano ou você ter a mansão de Beverly Hills. É você ter uma casa que você sente, essa casa tem as minhas necessidades. Você eventualmente poder pagar uma escola para o teu filho que você sente que aquela escola do teu filho está sendo bom para a vida dele. É uma idade que você trabalha muito e relativamente tem meio que muitas obrigações para ter pouco tempo para desfrute. Ok? Essa é a idade do Grihastha. Então, Brahmacharya se escreve em português B-R-A-H-M-A. Aí, no geral, você vai ver escrito C-H. Mas em sânscrito o som do C tem o som do Ch, que nem em italiano. Aí C ou C-H-A-R-Y-A, Brahmacharya. A gente está falando da forma como é pronunciado no português no geral, não é exatamente isso, mas por um primeiro contato também é mais fácil a gente ver como é que está no geral na nossa cultura. A segunda fase é a fase do Grihastha. Grihastha é aquele que, em algum sentido, controla, mantém, segura a sociedade junto. E isso em português provavelmente vai ficar escrito no geral. Essa palavra já não aparece tanto em português, que é G-R, aí no geral vamos botar um I aí para virar Gri, ok? Mas o som é Gru. Aí H-A, Grihastha, H-A-S-T-A, ok? Essa é normalmente traduzido como a idade casada da vida, que é meio que a gente conhece no Ocidente como trabalha e rala.
trabalha e rala, trabalha e rala, trabalha e rala para pagar a conta da escola do filho, para pagar a conta do plano de saúde, para pagar não sei o quê. É a idade onde todo mundo depende de você. Teu pai depende de você, teu filho depende de você, eventualmente teu tio depende de você, teu sobrinho depende de você. Tem um monte de gente que depende de você e você meio que arrasta, carrega a sociedade. Porque rasta é muito mão, gr é pegar, ok? É a mão que pega a sociedade e põe todo mundo para dentro do bonde e fala, vamos lá, a conta vai fechar, ok? Essa é a segunda idade, que é a idade produtiva, como a gente estava falando, entre aspas, ativa, ok? Esse é o segundo ashrama, essa é a segunda fase da vida. O terceiro princípio da vida humana é Kama. E aqui Kama a gente vai entender como um desfrute, não só no sentido do Kama Sutra, mas no sentido do desfrute que você, cara, você sempre, sei lá, quis conhecer a Nova Zelândia. E quando você estava trabalhando, você não dava para ir na Nova Zelândia, ou Egito, ou qualquer coisa que seja. E são aqueles desejos que você fala assim, pô, eu queria fazer isso na minha vida antes de morrer, ok? Essa é a terceira idade, que no geral, a nossa sociedade só vai até essa terceira idade. A nossa sociedade só conhece 3 idades, Dharma, Artha e Kama, ou seja, quando você se aposenta, você tem que ir curtir a vida, grosso modo. É isso que a gente vê naqueles panfletos de cruzeiro pela Noruega, etc. e tal, certo? O objetivo de você se aposentar na cultura védica é a idade onde os teus netos ainda estão em algum grau na barra da tua saia, no sentido de que você ainda tem uma certa função social, que não é exatamente mais ser o grande dono da empresa, mas é ser o, digamos assim, diretor consultivo, ok? Só para constar, ashrama, que significa essas 4 fases da vida, ou esses 4 estágios da vida, ele é a mesma palavra que é usado para ashrama, aquele templo, etc. e tal, ok? Só que esse ashrama tem um A no final, o ashram não tem, ok? Então, em português, isso no geral vai ser escrito como A-S-H-R-A-M-A. Aí tem umas outras pronúncias e tal. O certinho seria ashrama, mas por enquanto deixa isso quieto. E essa terceira fase se chama Vanaprastha. Vana é floresta, Prasta é onde você vai morar. Eu falo que no Rio de Janeiro isso significa Friburgo, Teresópolis, coisas assim, aquela cidade de médio porte onde você se aposenta, vai pra lá, tem a tua casinha que você comprou na tua fase grihasta, ok? E você tá, digamos assim, ainda recebendo os problemas dos seus filhos, você ainda tá resolvendo eventualmente ficar com o neto, porque o filho tem que viajar, etc e tal. Você na tua empresa, você ainda aparece de vez em quando como um diretor consultor, etc. Mas você se retirou, mas você ainda não se aposentou geral. Você não desapareceu, você não virou um renunciado, que é a 4ª fase. Ok? Então, nessa terceira fase, nesse terceiro estágio, nosso objetivo é fazer uma transição entre a idade do grihasta, a idade mais ativa, e a idade do sannyasa, a idade mais do renunciado. Ok? Então, nesse terceiro estágio, você está aprendendo a se descolar do mundo, a se digamos assim, se desprender do mundo, ok? Então, essa terceira idade é a idade de você vivenciar os seus prazeres, os seus desejos fundamentais e ainda dar uma moral para a sociedade, como um vovô maneiro, etc e tal, ok? Mas, enquanto você ainda não fez o teu cruzeiro para a Noruega ou não visitou a pirâmide de Gizé, que você sempre quis a tua vida inteira, você não vai poder virar um sannyasa, que é a 4ª fase da vida, que a gente hoje em dia já não tem mais esse conceito. Porque essa fase da vida, o sannyasa, ele é a fase da vida onde a gente está prioritariamente voltado ao nosso autoconhecimento, a nosso desenvolvimento espiritual, a moksha. Moksha normalmente é traduzido como iluminação, libertação ou qualquer coisa nesse sentido. Mas moksha aqui pode ser uma dedicação profunda às suas práticas espirituais, uma dedicação profunda a você se desenvolver como um ser espiritual, seja lendo a Bíblia, seja cantando Ave Maria, seja fazendo mantra, seja o que for, ok? Na fase do sannyasa, você já, digamos, não é mais responsável pelo teu bisneto.
Teu filho já está meio que entrando na fase do Vanaprastha. E você, no geral, tem saúde, né? Aquele papo que a gente conversou, tem óleo na tua vida o suficiente desde a tua fase do Grihastha para você poder chegar nessa quarta idade. Né? No Ocidente a gente só vai até a terceira idade, que é a idade do idoso. Mas no Ayurveda, na cultura védica, a gente deveria viver até os 120 com saúde. Se não até os 120, pelo menos até os 100. Então, grosso modo, a primeira fase, o Brahmacharya, é do 0 ao 25, ou 0 ao 30. A segunda fase do Grihastha é do 25 ao 50, ou do 30 ao 60. A terceira fase do Vanaprastha é do 50 ao 75, ou do 60 ao 90. E a quarta fase, o quarto estágio do Sannyasa é do 90 ao 120, ou do 75 ao 100. Ok? E nessa fase, sim, agora a gente chega a esse conceito de inativo, no sentido de que você já não tem mais responsável pela sociedade em nada. Absolutamente nada. Ninguém depende de você para a empresa continuar, ninguém depende de você para pagar a conta do filho, ninguém depende de você para nada. Nem como conselheiro. Se uma pessoa tem problema, ele vai procurar o avô, não o bisavô. Essa idade do bisavô, vamos colocar dessa forma, é a idade onde você deveria ter saúde suficiente para conseguir, digamos assim, gerenciar a sua comida meio que sozinho ainda, não precisar de uma cuidadora ou qualquer coisa que seja, e passar 20 horas do teu dia, que seja, fazendo a prática espiritual. E relativamente nem ter mais família nessa época. É claro que isso é meio cruel para a nossa cultura, que acha que, digamos assim, o fundamental da vida é ser amado pela família, etc. e tal. Mas a ideia do yoga é que em um determinado momento você deve falar, ok, família, cumpri meu papel, está na hora de eu ir, digamos, trocar uma ideia com Deus, com o divino, ou qualquer coisa que seja. E não é que você tem que, digamos assim, fugir, ninguém ter teu endereço. Mas a necessidade de um contato, a ideia é que você vai morar num lugar muito ermo, onde é propositalmente difícil de chegar, onde é difícil das pessoas te encherem o saco pelo telefone. E você está lá com tempo para ficar, com a tua vida simples e pacata, meditando, lendo escritura, fazendo mantra, tendo tempo, muito tempo e saúde, para se dedicar às suas práticas espirituais da forma como seja. Então a ideia do Ayurveda é que essa quarta, não do Ayurveda em si, mas a cultura védica como um todo, é que esses 4 Purusharthas, então Purusharthas, eu acho que eu não disse ainda como é que se escreve, no geral você vai encontrar isso escrito P-U-R-U-S-H-A-R-T-H-A-S, Purusharthas. E os 4 ashramas, eles são tipo o lado cara e coroa da moeda. Por que existe uma fase da vida? Porque existe um princípio da vida. Então, a ideia da cultura védica é que quando a gente tem o Ayurveda sustentando o nosso processo, isso é uma fase clássica do Ayurveda, na base de Dharma, Artha, Kama e Moksha está Ayu, que é uma longevidade, está o Ayurveda, que é o, digamos assim, a sabedoria, o conhecimento para você desenvolver essa longevidade. Para quê? Para você chegar na fase sannyasa da tua vida. Eu também não disse como é que se escreve. No geral, você vai ver isso escrito como S-A-N-N-Y-A-S. Traduzido no geral como renunciado, mas é aquela pessoa que tipo já se descolou da sociedade. Para você chegar na tua fase sannyasa da tua vida com saúde, para você ter muito tempo de se fazer suas práticas espirituais e poder, digamos assim, ter certeza que teu neto já não precisa mais de você para levar na escola ou qualquer coisa assim. Você tá de boa consigo mesmo. A tua família já tem um outro grihastha lá, já não é nem mais teu filho, teu neto já tá como grihastha. Teu filho tá como vanaprastha. E você tem essa conjunção social onde você consegue descrever a vida desde o bisneto até o bisavô. E todas essas coisas têm função. Todas essas coisas têm propósito, têm um princípio por detrás que precisa ser bem desenvolvido, etc. e tal. E aí o que acontece na nossa vida no Ocidente no geral? A gente corta essa noção de sannyasa e, no geral, a terceira idade da vida acaba meio que ficando espremida para o desenvolvimento espiritual. E fica brigando com os kamas, etc. e tal. O moksha e o kama meio que junta. E isso a pessoa fica meio perdida. Eu devo viajar para a Noruega ou eu devo viajar para o Tibete? No sentido de que fica muita demanda para o desenvolvimento da pessoa naquele momento. Ok? Ficou minimamente claro essas 4 grandes etapas da vida segundo a cultura védica? Sim! Deseja marcar seu atendimento? namastê.thiago@gmail.com. Namastê!